Bom, hoje é o último domingo, eu estou falando sobre um tema, onde está Deus? Esse é o tema que a gente tem tratado nesse mês, no começo de agosto. Nós falamos no primeiro domingo, onde está Deus na hora da crise? Muita gente se desespera, se esquece de que Deus está cuidando de tudo. Falamos no outro domingo, onde está Deus na hora da dor? Muitos questionam sobre Deus, onde Deus está agora? Como é que Ele pode fazer? Como Ele pode me ajudar nessa hora? Muitos até mesmo desconfiam se Deus está presente ou não. Falamos no outro domingo também, domingo passado, falamos onde está Deus na hora do desânimo. Muita gente desanimada. E Tabira, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como as pessoas estão tristes, cabisbaixas. Como as pessoas estão desanimadas. Falamos isso domingo passado e trouxemos mais uma vez a presença do nosso Senhor Jesus para reanimar o nosso coração. Aprendemos tudo isso. Eu quero falar com você hoje, talvez um tema um pouco mais difícil. Onde está Deus na hora do fracasso? Do fracasso. E aí, eu fiquei pensando comigo assim, sabe aquele juramento que você fez dentro da sua casa, para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos, e principalmente para Deus, e você não cumpriu aquele negócio? Sabe aquela palavra que você deu diante das pessoas e você não levou até o fim aquela palavra sua? Sabe aquela situação em que todos dependiam de você e só de você? Todo mundo contava com você, com o seu recurso, com a sua presença, com a sua opinião, e você não fez, você falhou. Sabe aquelas reações infantis, esquisitas, explosivas, que você falou que você ia parar com ela, porque ela está trazendo muito problema para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo, mas você não conseguiu? Você continua lutando contra isso, mas você não conseguiu? Sabe aqueles momentos em que você falou consigo mesmo, eu não vou fazer mais isso, hein? A partir de hoje eu vou controlar a minha língua maldita. Eu vou parar de cobiçar aquilo que não é meu. A partir de hoje eu vou parar de fazer isso. Vou parar de ser uma pessoa agressiva. A partir de hoje eu vou parar até de fazer aquilo que não deve. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Eu vou parar de fazer aquilo, vou parar de fazer aquilo. Não vou assistir mais isso. Não vou sair com fulano. Sabe aquele negócio que você falou e você não fez? Sabe aquela palavra que você deu para você mesmo, dizendo assim, a partir de agora você um pai mais compreensivo, um filho mais compreensivo, mais obediente. A partir de agora você é uma pessoa menos crítica, você é uma pessoa menos dura, você é uma pessoa mais amável. E você não conseguiu? Sabe aquele momento em que a sua fé vacilou? Você mentiu. Você enganou as pessoas. Você se ensoberbeceu. Sabe aquele momento que você ficou com vergonha de você dizer que você é cristão por meio dos seus amigos, dentro da sua casa? E você falou assim, não, a partir de hoje eu vou mudar isso, mas você não fez? Sabe aquele momento que você falou assim com Deus, assim, não, a partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou mais à igreja, eu vou me envolver mais, eu vou levantar minha mão, eu vou participar mais, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou me envolver, a partir de agora eu vou crescer mais. Sabe aquele negócio que você falou e você não cumpriu? Todas essas situações, queridos, que você não conseguiu levar até o fim, eu posso dizer que você fracassou. Com as promessas que você fez, você não cumpriu. Com a palavra que você deu, estava todo mundo esperando por você, que você ia mudar, ia parar com aquilo, e você não conseguiu. Você fracassou. Eu já fracassei. Isso acontece com muita frequência na nossa vida. Achamos que vai dar certo, achamos que vamos conseguir e não dá certo. É nessa hora que vem aquela sensação de impotência. Aquela sensação de debilidade, aquela sensação de fraqueza, se instala na gente. Para algumas pessoas é até o fim do mundo, Adilson. Acabou a vida. Eu não consigo, eu sou um fracasso, não dá. Se sentem como se fossem as piores pessoas que têm. Se sentem extremamente cobrado pelos outros, cobrado por si mesmo, cobrado por Deus, cobrado por tudo quanto é lado.
Eu acredito, queridos, que hoje o fracasso é uma das maiores tragédias humanas. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que diz assim, você é se você tiver sucesso. Você é se você acertar todas. Você é alguém se no fundo você for o cara. Se você for identificado como um cara forte, como aquele cara bom, como aquele cara legal, aquele cara que prevalece, aquele cara que recebe os louros, aquele cara que não fracassa. Vivemos numa sociedade em que as pessoas colam na nossa identidade a ideia de que você é o seu sucesso. E quando as pessoas fracassam, muitos, e nós conhecemos isso na nossa cidade, e em outras cidades também, pensam até em tirar a vida. Fracassaram no namoro, fracassaram no casamento, fracassaram com os filhos, fracassaram no trabalho, fracassaram num projeto, fracassaram de todas as formas. A minha pergunta é, onde está Deus quando isso acontece? Será que Deus está atento? Eu queria pensar com você a partir da vida desse homem aqui, o apóstolo Pedro. O que a gente pode aprender na vida desse homem que também fracassou? Que ele também tropeçou. Antes da gente ler um texto que nós vamos pensar um pouco, eu quero jogar luz para a gente entender o texto que a gente vai ler. Jesus havia estado com os discípulos praticamente por 3 anos no seu ministério. Gastou todo o seu tempo no treinamento com eles, os ensinando. Jesus estava sempre próximo deles. E entre os 12 havia um mais próximo deles. 3 mais próximos. Um deles era Pedro, que estava sendo treinado para liderar a igreja. Logo no começo, depois que Jesus morresse e ressuscitasse. Jesus, ele por várias vezes, ele teve que chamar os seus discípulos, repreender os seus discípulos, orientar os seus discípulos, trazer uma nova direção para eles, ensiná-los com respeito à vida. E em vários momentos como esse, Pedro, que tinha uma natureza impetuosa, um homem inconstante, um homem que ele tendia grandes promessas, mas ele falhava em cumprir as suas promessas, um homem que parecia se atirar de cabeça, assim, pode contar comigo, quando pensa que não, ele dava 2 pezinhos para trás, era aquele cara que era o primeiro a aceitar o desafio que Jesus colocava, e quando pensa que não era o primeiro a pular do barco, fora do barco. E a Bíblia nos conta que próximo à sua morte, a morte do Senhor Jesus, num dos momentos mais importantes da vida de Jesus, para a vida dos seus discípulos, Jesus reúne os seus discípulos em torno de uma mesa, e naquele momento ele pega um pão, eles celebram a ceia junto e diz, eu estou pronto a morrer por vocês. E ali ele pega o pão, explica para eles aquilo tudo, aquilo que haveria de acontecer, relembra os discípulos de que um haveria de traí-lo, deixa isso claro para eles. Em seguida ele toma o pão, partilha com eles, diz, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Jesus está dizendo, eu vou morrer para Deus conceder perdão para a vida de vocês, dos pecados de vocês. Dramatiza aquilo tudo com a ceia. E aí, naquele momento, ele relembra os discípulos algo importante, faz uma afirmação importante, que é o texto que a gente vai ler agora, para a gente pensar nessa noite. Mateus, capítulo 26, do versículo 31 a 35. Se você puder ler comigo, eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par, e aí até o final. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite, na noite da minha morte, vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O que nós acabamos de ler agora, queridos, é que quando Jesus morresse, Jesus está dizendo, vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. Vocês vão me deixar no momento mais difícil da minha vida. E Jesus diz isso, não sei se você prestou atenção no que você leu. Ele diz isso porque a Bíblia já estava falando isso.
Eu vou porque as Escrituras estão dizendo. E logo em seguida Pedro se antecipa e diz, não, Jesus, esses 11 aqui, pode até ser, mas o bonito aqui, não. Eu? Não, Jesus. O senhor não me conhece, Jesus. Parece que o senhor não me conhece. Jesus disse, vocês vão me abandonar. E Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus deixa claro para Pedro aqui, queridos, que Pedro fracassaria no seu projeto de autoafirmação, de autossegurança. Essa ideia de que eu nunca, comigo não. E minha pergunta é, o que nós podemos aprender com esse texto sobre onde está Jesus quando nós fazemos as nossas afirmações e nós falhamos? Eu quero pensar com você aqui algumas coisas sobre isso. A primeira delas que esse texto vai nos ensinar é o seguinte. Deus é soberano, queridos, mas não somos responsáveis. Deus é soberano, mas não somos responsáveis. Percebe que Jesus está dizendo para Pedro assim, Pedro, as coisas que acontecem porque meu Pai soberanamente está no controle, fazendo com que as coisas aconteçam. O que vai acontecer, meu Pai já disse que iria acontecer, porque está na palavra dele, está nas Escrituras. E as Escrituras, Pedro, só para o seu conhecimento, elas não falham. As Escrituras não podem falhar, não há erro nas Escrituras, não há nenhum equívoco com respeito àquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Jesus está dizendo para Pedro assim, que um dos princípios mais importantes das Escrituras, que nós precisamos entender, quando muitas vezes fracassamos, é que Deus é soberano, mas você é responsável pelas suas promessas que você não fez. Você é responsável pelas suas falhas, mas Deus soberanamente está agindo sobre todas as coisas. O texto diz aí de forma clara, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Sabe por quê? Porque isso está escrito aqui, ó. É o que Jesus está dizendo para eles. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para nós, que os eventos que se seguiriam, eles o abandonariam, Jesus ressuscitaria, depois Jesus iria a Galiléia, depois Pedro negaria Jesus antes disso. Jesus está dizendo assim, eu sei que isso vai acontecer, porque nada do que acontece aqui está fora do controle de Deus. Nada do que acontece nesse universo está fora do controle soberano de Deus. Até as nossas burrices estão no controle soberano de Deus. Jesus aqui traz uma lição importante para nós, queridos. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. O que Deus falou na sua palavra não só se cumpriu, mas já está se cumprindo. O texto que Jesus trouxe é uma profecia que está praticamente 500 anos antes dele. E Jesus está dizendo, esse texto aqui, eu ferirei o pastor e as ovelhas vão fugir. Quem escreveu foi Zacarias, um profeta lá de trás, e está se cumprindo aqui. E o que me chama a atenção é que Jesus fala o seguinte, você, Pedro, vai me negar. Porque a palavra de Jesus também não pode falhar. Porque ele é Deus e a palavra dele vai se cumprir. E se cumpriu na vida de Pedro. Jesus está sinalizando para nós de forma clara, queridos. Não só a soberania de Deus sobre tudo. Fazendo com que tudo coopere para que o propósito dele chegue até o final. Para que a vontade dele seja estabelecida. Para que o plano dele se concretize. E ele está dizendo para mim e para você, queridos, que Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A sua palavra é infalível. A sua palavra é inerrante. E Ele está no controle de todas as coisas. Mas presta atenção. Você é responsável, querido. Você é responsável. Olha o que diz o texto ali logo abaixo. Asseguro-lhe que você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Quem vai fazer isso? É você, Pedro. Portanto, queridos, precisamos aprender uma lição importante aqui. A responsabilidade pelos nossos fracassos é nossa. Nós vamos ter que dar conta de Deus, das nossas falas mal faladas, das nossas promessas não cumpridas, dos nossos compromissos que assumimos e viramos as costas para Ele. Nós vamos responder diante de Deus tudo isso. Mas Deus usa isso de forma soberana, controlando tudo,
para que o seu plano se concretize. Pedro estava para cometer, queridos, um dos feitos mais tristes da história das Escrituras. Eu fico imaginando, sabe, queridos? Jesus era amigo deles. Jesus era amigo de Pedro. Pedro tinha intimidade, ia na casa de Jesus. Jesus andava com Pedro diariamente. Jesus protegia Pedro. Jesus cuidava de Pedro. Jesus os defendia. Jesus os nutria com a sua sabedoria. Jesus pacientemente alimentava o coração deles de esperança, enchia o coração deles de amor, mostrava isso de forma prática. E ele ensinava a Pedro diariamente sobre isso, transformando aquele homem com um coração complicado. Jesus era amigo próximo de Pedro. Como é que Pedro pôde fazer isso com Jesus? Como é que Pedro poderia negar Jesus? Uma coisa a gente precisa entender, queridos. Pedro era muito confiante de si mesmo. E aqui tem uma lição importante para nós. Talvez uma das nossas grandes falhas é que nós confiamos em nós mesmos. Nós somos seres muito confiantes, assim, da nossa capacidade, nos nossos argumentos, na nossa maneira de ser. Chega até ser soberbo, por um lado. Chega até ser um nível assim, a ser intransigente a maneira como é a nossa própria autoconfiança. Jesus, queridos, precisava trabalhar no coração de Pedro, para transformar Pedro, para que Pedro não pudesse ser mais aquela rocha dura, mas ser um servo obediente de Deus, alguém que aprendesse a viver na dependência de Deus. Os nossos maiores fracassos vêm porque nós somos autodependentes, nós somos confiantes demais em nós mesmos, nós fazemos muitas autoafirmações sobre nós. E Jesus está ensinando para Pedro, eu preciso trabalhar no seu coração. Eu preciso trabalhar no seu coração. Para você ser o meu apóstolo, para você ser o meu discípulo, você não pode ir com essa sua autodependência. E por incrível que pareça, os fracassos da vida estão para ensinar a Pedro para que Jesus precisa transformá-lo. Para ele ser um homem muito mais humilde, mais dependente de Deus. É bom dizer, queridos, que todos os discípulos precisavam ser mudados. Todos eles precisavam ser efetivamente transformados no seu caráter, na sua vida como um todo. Eles precisavam ter o seu coração quebrado. Eles precisavam ter os seus orgulhos moídos, os seus interesses egoístas, as suas autoprojeções, as suas autorrealizações quebrantadas. Não dá para você ser discípulo de Jesus com as suas autoafirmações, com a sua confiança em você mesmo. Não dá para alguém ser discípulo de Jesus dizendo, não, comigo é diferente. Comigo é diferente. De vez em quando eu converso com alguém e alguém vira para mim assim, não, Renato, porque fulano de tal não me conhece. Eu falo assim, peraí, esse cara para mim morreu. Porque esse cara que tem que estar na minha frente tem que ser alguém transformado por Jesus. Esse cara que está falando comigo é lá atrás. Não, comigo é diferente. Não, peraí. Nós somos servos. Isso Jesus precisava trabalhar no coração de Pedro muito. Apesar, queridos, dos nossos possíveis fracassos. A Bíblia está dizendo que não só a palavra dele vai se cumprir, como nós devemos confiar nessa palavra. Porque essa palavra não falha. E aqui para mim tem uma outra lição importante. Nós erramos muitas vezes porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a nossa voz. Nós ouvimos os nossos interesses. Nós confiamos em nós mesmos, nos nossos argumentos. Quero ler um texto aqui de Provérbios, nos instruindo com respeito à vida, à questão da honra. Nós ouvimos tudo isso, mas nós continuamos caminhando do nosso próprio jeito. É por isso que os nossos fracassos se acumulam um atrás do outro. Percebe, queridos, que apesar de todo o controle de Deus sobre o universo, eles precisavam aprender a confiar a vida deles em Jesus. Isso me ensina uma coisa, que apesar de nós, apesar das nossas mais intensas fraquezas, quando Deus ele chama um homem, apesar dele ser um vaso imperfeito, alguém com muitos defeitos de funcionamento, gente impetuosa, gente precipitada, gente com falha de tudo, no fundo, Deus quer ensinar para mim e para você que quem controla o universo é Ele. E porque Ele controla tudo, Ele está pedindo para a gente entregar o controle da nossa vida na mão dEle. Sabe onde é que Deus está nessa hora? Deus está soberanamente agindo para que a vontade dEle prevaleça na minha, na sua vida e na história.
E Ele faz isso quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós achamos que nós somos senhores de nós mesmos, quando nós achamos que a nossa vontade tem que prevalecer. Deus vai fazer a sua vontade se concretizar na história. Ele dá liberdade aos homens para fazer o que eles quiserem, e eles são responsáveis pelas suas escolhas, mas Deus vai agir soberanamente sobre a história. E Deus está ensinando, Jesus está ensinando aqui para nós, que a gente precisa estar atento a isso. Porque se a vontade de Deus é melhor do que a nossa, eu preciso colocar a minha vontade sobre a mão dele. Alguns estão, meus irmãos, eu creio, nesse exato momento, agora. Alguns estão se afastando de Deus, outros estão se aproximando de Deus. Nesse instante tem pessoas, Nicolau, que estão revendo os seus compromissos que fizeram, e outros estão simplesmente rasgando os seus compromissos e dizendo, não conte mais comigo, eu não estou nem aí para isso. Outros estão justamente nesse horário, buscando seus interesses pessoais e particulares. Outros estão justamente nesse horário, se derramando diante de Deus, buscando a presença dEle. Outros do mesmo jeito, estão buscando viver uma vida correta, e outros estão falhando. Outros estão entregando a sua vida às maiores loucuras desse universo, para viver de qualquer jeito. E outros estão clamando a Deus por misericórdia. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Deus está soberanamente governando a história. E porque Ele está governando o mundo e a sua palavra está se concretizando. Como está escrito, Jesus diz, eles vão me matar e vocês vão embora. Não comigo não, a vontade do meu Pai vai prevalecer. Isso me ensina, queridos, que nós precisamos aprender a colocar a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Precisamos aprender a ouvir o que Deus está dizendo. Precisamos aprender a entender que a nossa vida, a melhor coisa que tem é estarmos sob o governo desse Deus que governa todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você agora, querido. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe o que está no seu coração agora. Ele sabe se você realmente está adorando a Deus ou não. Ele sabe se você está prestando atenção na mensagem ou não. Ele sabe se você está preocupado com as suas contas para pagar ou não. Ele sabe de tudo isso justamente nesse instante. Porque Ele governa as coisas soberanamente. Porque a sua palavra se cumpre. E porque essas coisas acontecem, é bom que a gente saiba que até mesmo os nossos fracassos, que nós somos responsáveis por eles, Deus soberanamente controla tudo. Para fazer a sua vontade acontecer, o seu plano se realizar. Jesus sabia que Pedro fracassaria. Porque Jesus conhecia a natureza falha de Pedro, como Ele conhece a sua natureza falha também, porque Ele é Deus. Sabe, querido, quando a gente pensa sobre autoafirmação, a gente sempre acha que a gente nunca vai errar, já pensaram? A gente olha para as pessoas e fala assim, não, fulano e tal vai errar, mas eu não. Aí parou, como é que nós somos? Nós somos assim. Sempre achamos que os outros estão equivocados e nós estamos corretos. É por isso que muitas vezes nós falhamos. Porque no fundo, Jesus conhece a gente, essa natureza falha nossa, e Ele quer trabalhar nessa nossa natureza falha, para trabalhar no nosso coração, para que o nosso relacionamento mude, para que a nossa vida mude, e nós sejamos totalmente suficientes dEle, e não confiando em nós mesmos. Jesus estava querendo trabalhar numa área importante da vida de Pedro. E como eu já disse aqui uma vez, sabe, queridos? Deus tem que trabalhar nas nossas áreas da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que nós não estamos entregando na mão de Deus. Tem área da nossa vida que a gente fala assim, Deus, tu não entende nada disso aqui não. Sou eu quem entendo. E é nessa área que Deus tem que trabalhar. É ali que Ele tem que ser soberano, é ali que Ele tem que ser Senhor de tudo. É ali que Ele tem que mover a minha vida e mexer com o meu coração. É justamente ali, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele quer trabalhar em nós, como Ele estava trabalhando em Pedro, permitindo que Pedro fracassasse, que Pedro falhasse, mas que Deus mostrasse a sua vontade para ensinar para Pedro. Percebe, Pedro, como você confia só em você? O pastor Tim Keller diz uma frase muito interessante, ele diz assim, os nossos fracassos dissipam a ilusão de que temos a força e a competência para governar as nossas próprias vidas e salvar a nós mesmos. Todas as vezes que fracassamos, é um sininho que toca na nossa cabeça para dizer que nós não temos competência de controlar a nossa vida. Nós não temos competência para governar a nossa vida e pior, nós não temos competência de salvar a gente mesmo.
Nós não temos isso. Depois que Jesus, meus irmãos, ele fala isso com Pedro, ele faz essa afirmação que a Bíblia nos mostra, logo em seguida, ele sai para orar no Getsêmani, que era um local onde Jesus ali, ele ora, um momento muito difícil para Jesus, onde Jesus abre o seu coração e fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Chama os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus insiste mais uma vez, e aí logo em seguida os soldados vêm, apanham Jesus, e ele é entregue. E o que me chama a atenção é que mais uma vez, um texto logo abaixo, aparece lá, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Jesus então é levado para o Sinédrio, onde ali ele é julgado, onde ele é espancado, onde ele é cuspido, onde ele é julgado injustamente para ser morto. E a Bíblia nos diz que Pedro vai até onde Jesus estava, vai perseguindo Jesus ali, e é nesse momento em que acontece na vida de Pedro aquilo que Jesus havia predito, que Pedro o negaria 3 vezes. Olha comigo o texto de Mateus 26, 69 a 75. Por favor, eu vou ler os versículos ímpares e você lê os pares. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você estava também com Jesus, o Galileu. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu, e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é um dos textos que eu mais fico encantado com ele. Não é por causa do fracasso de Pedro, mas por causa da sua ação logo em seguida. E às vezes eu fico me perguntando: como é que pode ser isso? Pedro bateu o pé tão firmemente. Pedro, que o seu nome significa uma pedra, alguém que parece que fala e as coisas vão acontecer. Como é que pode ser isso? Alguém que caminhou com Jesus, amigo de Jesus, fazer uma coisa dessa com Jesus. Aqui, queridos, eu vejo um dos grandes dilemas da humanidade. Pedro não conseguindo superar a si mesmo. Pedro não conseguindo ultrapassar as barreiras dele mesmo, mas tropeçando e tropeçando feio nas suas afirmações e nas suas promessas. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não falhamos o dia inteirinho? Falamos com Deus. Com Deus, prometemos tanta coisa para Deus. Não, Deus, hoje vai ser diferente. Prometemos tanta coisa para as pessoas. Minha pergunta é: onde Jesus está? Onde Deus está nessa hora? Na hora mais sombria da vida, de tantas pessoas que lutam para não fracassar, para não fazer feio, para sempre acertar, para as pessoas olharem para a gente e falar assim: nossa, o Renato é um cara tão seguro nas suas escolhas, é um cara legal. Quantos de nós não queremos isso para a nossa vida? Mas quantos de nós não somos desleais e inconstantes? Uma das razões, queridos, é porque nós estamos sempre querendo nos mostrar, e esse texto nos ensina isso, que o que Jesus vai ensinar aqui, onde está Deus nessa hora, é porque nós precisamos imensamente da graça dele. Nós precisamos da presença, do olhar gracioso de Deus sobre a mim e para a sua vida. A graça de Deus tem que mover os nossos corações. Se você reparar, queridos, nesse texto, há um paralelo muito interessante aqui, entre a atitude de Jesus e a atitude de Pedro. Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele faz um paralelo aqui entre essas duas pessoas e compara as duas pessoas. Vocês vão perceber que é muito parecido o que está acontecendo com Jesus e o que está acontecendo com Pedro. E Marcos aqui está comentando tanto o pecado de Pedro, e aí eu quero te dizer
como o seu pecado também, como os seus fracassos também. Pedro, queridos, é a minha e a sua sombra. Pedro somos nós. Pedro somos nós. Se você reparar bem, há um paralelo interessante aqui entre a atitude de Pedro, entre os seus pecados e a graça de Jesus. Primeiro, Pedro, como Jesus, também está sendo questionado. Você pode reparar no texto que nós lemos, que Jesus é interrogado pelo Sinédrio. Só que Jesus, interrogado pelo Sinédrio e pelo sumo sacerdote, Jesus não nega. Jesus afirma tudo aquilo. Pedro é questionado por uma simples empregada. E ele está morrendo de medo e nega Jesus. Em segundo lugar aqui, Pedro, como Jesus, está sendo acusado de alguma coisa que vai colocá-los em grande dificuldade. No entanto, a acusação contra Jesus são falsas. Mas as acusações que são feitas com Pedro são verdadeiras. As pessoas estão dizendo, você andava com ele, você era discípulo dele, eu via você com ele, a sua falha o denuncia. Em terceiro lugar, Pedro, como Jesus, ele responde às acusações. No entanto, Jesus, quando abre a sua boca, declara aquilo que é verdadeiro. Enquanto que Pedro, constantemente e por 3 vezes, está negando aquilo que é verdadeiro. Em quarto lugar, Pedro, como Jesus, ele está com os guardas. Perceba o que está acontecendo? Pedro está ali junto com os guardas, Jesus também está. No entanto, Jesus diz a verdade, mesmo sabendo das consequências. E qual que é a atitude de Pedro, queridos? Pedro nega a verdade. Ele nega um único objetivo, sabe por quê? Ele está com medo das consequências, João. Ele está com medo da decisão dele, que vai acontecer com a vida dele. Ele está com medo porque os guardas estão ali. Em quinto e último lugar, Pedro como Jesus. Os dois são amaldiçoados. Mas uma coisa interessante. Jesus recebe a condenação que é colocada sobre ele. Uma maldição que é colocada sobre ele. E recebe de forma injusta. Enquanto Pedro, queridos, ele reduz essa maldição sobre si mesmo. Ele diz assim, não, eu posso ser amaldiçoado e condenado se eu sou um seguidor. Pedro, ele é autocondenado de forma justa. Percebe o que Marcos está fazendo? Ele está mostrando aqui que não é realmente Jesus quem está em julgamento. Não é Jesus, teoricamente, que está sendo julgado aqui. Não são os líderes religiosos que no fundo estão sendo julgados aqui. Quem está sendo julgado aqui é Pedro que está sendo julgado. As ações dele, o fracasso dele, as falhas dele é que estão sendo julgadas. Nós podemos, queridos, nos identificar com os líderes religiosos, mas no fundo, eu e você nos identificamos com a atitude de Pedro. Nós vemos aqui Jesus sendo julgado em nosso lugar, tomando a pena que nós merecíamos. O julgamento de Jesus, na verdade, revela que Pedro é um homem fraco. Revela que Pedro e os seus líderes, eles estão com o coração cheio de pecado. São homens covardes. São, na verdade, aqui está revelando a covardia de Pedro, o orgulho de Pedro, o seu egocentrismo. Ele está demonstrando, sabe o que, queridos? O nosso fracasso humano na figura de Pedro. É justamente isso que ele está mostrando aqui. E Jesus fazendo justamente o contrário. Eu creio, queridos, que isso é uma das maiores demonstrações da graça de Deus. Porque como é que Jesus, sabendo disso tudo, ainda está se aproximando de Pedro e se interessando por ele? Deus, por um lado, está tocando um sino na cabeça de Pedro e na nossa cabeça, para que nós compreendamos bem aquilo que nós merecíamos, porque no fundo, querido, se você faz uma promessa e você não a leva ao final, se você promete algo a Deus e não leva algo ao final, no fundo, você tem que ser julgado por essa palavra. E é isso que o texto está nos dizendo aqui, que nós merecíamos ser julgados. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus é julgado em nosso lugar. Perceba, querido, que Jesus está experimentando nesse momento a injustiça humana para satisfazer a justiça divina. E ensinando para Pedro, dizendo para Pedro, que aqueles que creem em Jesus, não há mais condenação sobre eles. Perceba, queridos, que quando Pedro ele se depara com essa profunda graça, Pedro ele faz uma descoberta
das mais importantes sobre a sua vida. O texto nos diz que Pedro se lembra das palavras de Jesus. Pedro recorda claramente o que Jesus havia falado. E essa lembrança traz ao coração de Pedro uma das maiores descobertas para a vida de Pedro, que eu creio que serve para a nossa vida também. Pedro passou a verificar a si mesmo. Ele começou a olhar para si mesmo e perceber quem ele era. Aquele cara autoconfiante, aquele cara que se adiantava, aquele cara que aparecia como líder, aquele cara forte, aquele cara que todo mundo olhava e queria segui-lo. Pedro agora, depois de uma cena como essa, depois do seu fracasso, ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a perceber que ele é um super-homem que esqueceu daquela criptonitazinha. Não tinha nos desenhos animados do super-homem, do filmezinho? Ele era o cara, né? Mas diante de uma criptonita, meu amigo, ele era um homenzinho como outro qualquer. Pedro, ele começou a perceber, não sei se alguém assistiu aqui uma vez aquele seriado House. Perdão. Aquele seriado daquele médico. Como é o nome mesmo? Isso, House. É um cara extremamente orgulhoso. Ele é um médico que sabe de tudo. Ele sabe tudo, ele tem domínio de tudo. Só que não sei se vocês reparam, ele anda de bengala. Ele anda de bengala. Momentos do fracasso são momentos para a gente fazer uma autoanálise do nosso próprio coração e pedir que Deus sonde o nosso coração. É no momento de fracasso que a gente percebe que a nossa cabeça é de ouro, o nosso ombro é de prata, os nossos braços são de bronze, as nossas pernas são de ferro, mas os nossos pés são de barro. Os nossos pés são de barro. Os fracassos da nossa vida, queridos, que Jesus estava trabalhando no coração de Pedro, precisa trabalhar em nós. Trabalhar no nosso orgulho. Trabalhar na nossa autoconfiança. Nessa imagem que nós temos que nós mesmos, nós somos pessoas seguras, sábias, que dominamos tudo, temos todos os argumentos, sabemos de tudo. As pessoas podem olhar para a gente, mas às vezes o nosso coração está cheio de orgulho. Nosso coração é duro. Nós estamos cheios de nós mesmos. Só porque você fez um curso aqui, só porque você recebeu informação acolá, você se acha melhor do que o vizinho, você se acha melhor do que o seu colega. No meu trabalho ninguém me supera. No meu conhecimento sou melhor do que todo mundo. Queridos, Deus tem que trabalhar na nossa estrutura. O texto nos diz de forma clara que Pedro chorou amargamente. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não olha para você mesmo e percebe as suas mazelas, as suas falhas, as suas mentiras, as suas promessas malditas, o seu adultério no seu coração, as coisas erradas que estão no seu coração? E você não chora por causa disso. Quanto tempo você não faz isso, cara? Quanto tempo você não clama a Deus por misericórdia pela sua vida? Quanto tempo você vai ficar se auto-enganando perante as pessoas, perante a igreja? Quanto tempo? Quanto tempo você vai querer dizer para as pessoas que você é o cara? Que você não erra? Que você é melhor do que os outros? Quanto tempo? Eu gosto desse texto, porque me ensina que eu preciso chorar. Diante do fracasso eu preciso abrir meu coração. Diante de Deus. E chorar, Nicolau, chorar amargamente. Pedro tem uma plena consciência quando ele olha para si mesmo, diante de Jesus, que é Deus, que é santo, que é bom, que está morrendo por ele. Ele se derrama em lágrimas. Como nós acabamos de dizer, queridos, Pedro não é difícil de identificar em nós. Pedro não é um cara muito difícil de identificar em você, no seu coração, nas suas atitudes, no seu comportamento. A gente percebe que todas as esperanças de Pedro, todos os seus sonhos, nesse momento, estão implodindo, porque é isso que acontece quando fracassamos. Entendemos que fracassamos, nós percebemos que os nossos sonhos, os nossos projetos foram embora. Pedro estava entendendo aqui agora o que estava acontecendo. Ele e Jesus estavam indo para o mesmo lugar. Estavam sendo colocados na mesma situação, estavam no lugar juntos. E eles estavam agora indo para vencer o mal e a injustiça.
Pedro então tinha deixado tudo por causa de Jesus. A Bíblia nos diz que Pedro abandonou o seu trabalho, Pedro abandonou a sua empresa, Pedro abandonou a sua casa para seguir Jesus. E nesse momento ele fracassa. Na verdade ele vinha fracassando há tempos antes, né? Os discípulos eram assim, eles viviam disputando quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais forte, quem era o melhor. Jesus toda hora os corrigindo, toda hora os corrigindo. Ele não tinha recursos internos. Pedro começa a perceber que ele era um cara indefeso. Ele começa a agir agora como alguém que está nu e não tem mais nada o que fazer, perdeu os seus recursos. Pedro, ele chega numa situação, queridos, que nós precisamos chegar também. Estar nu diante de Deus, sem reservas. Porque muitas vezes nos aproximamos de Deus contando as nossas historinhas, contando as nossas aventuras, contando a gente mesmo, dizendo para Deus que nós somos os caras. Pedro agora está nu. Eu quero dizer, queridos, que isso precisa acontecer com a gente. O fracasso tem essa força de apontar isso para nós. Nós investimos uma quantidade excessiva das nossas esperanças, dos nossos sonhos, nos nossos cenários que nós vamos desenvolver para a nossa vida, para a gente tomar as nossas escolhas. Mas quando isso não acontece, quando não acontece do jeito que pensamos, nós ficamos confusos, desorientados, nós ficamos fracassados como Pedro. E nós ficamos vulneráveis à tentação. Nós também, queridos, podemos encontrar-nos fazendo coisas que são bastante contra os princípios morais de Deus. Mas o vazio do nosso interior nos torna pessoas susceptíveis, nos torna pessoas impotentes nessa hora. O século XVIII, o século XIX, foi marcado pela ideia do super-homem. Um filósofo chamado Nietzsche, pregou a ideia do super-homem. Porque ele olhava para o cristianismo e falava, cristianismo é coisa para gente fraca. Nós precisamos de um super-homem. E aí vieram com aquela ideia que pegou na cabeça de todo mundo, que você é uma tábula rasa e o meio vai escrevendo em você. Você nasceu inocente. Você é um menino tão bonzinho, inocente, bonitinho, que gracinha. Essa mentira incutir na nossa cabeça. É por isso que nós encontramos no nosso tempo tantos super-homens, que eles precisam ser humilhados, tratados. A sua alma precisa ser moída, precisa ser quebrada. Sabe por quê, queridos? Porque há em nós um desejo enorme da gente querer impressionar as pessoas. Nós queremos impressionar todo mundo, mas no fundo, nós vivemos falhando. Nós queremos impressionar até Deus. Com as nossas artimanhas, com as nossas boas ações. Nós queremos que Deus passe um aplauso para a gente e fale assim, nossa, Renato. Queridos, Deus precisa trabalhar em nós. Ele precisa trabalhar no nosso coração. Trabalhar na nossa vida, como trabalhou em Pedro na sua hora de fracasso. Dizer para nós que nós não somos essas pessoas. Mas Ele precisa transformar a gente. Para nós sermos como Ele. O que Pedro errou? Onde é que Pedro errou? Onde é que Pedro falhou? Por que tem tanta gente falhando? Por que tem tanta gente dizendo assim, a partir de hoje não faço mais isso. A partir de hoje acabou. A partir de hoje não vou fazer mais isso. A partir de hoje não cometo tal pecado. A partir de hoje não faço essas coisas. Onde Pedro falhou? Eu creio que Pedro falhou onde muitos de nós temos falhado. Pedro, ele não compreendeu o Evangelho de forma completa. Ele não compreendeu. Porque o Evangelho, Saulinho, a mensagem da cruz, é uma mensagem que tira a nossa máscara. A mensagem da cruz nos expõe e diz o que está aqui dentro. Porque enquanto não fizer isso, não há cura para mim e para você. Tem muita gente que continua nas suas falhas, nos seus fracassos e nas suas mentiras, porque não compreendeu o Evangelho. Ele compreendeu uma religião. Uma religião ele até compreendeu bem. Mas o Evangelho é Deus trabalhando em nós com a sua graça e mostrando que nós não merecemos, porque nós somos falhos mesmo. Sabe, queridos, eu tenho aprendido uma lição. Cada vez que nós vivemos menos o Evangelho,
mais nós fracassamos. Cada vez que nós vivemos menos a graça, mais nós nos tornamos pessoas mais cheias de nós mesmos, mais soberbas em nós. Pedro, ele teve dificuldade porque ele não compreendeu o Evangelho. Ele não entendeu bem a salvação que Jesus estava propondo para ele. E não entendeu bem aquilo que Jesus haveria de fazer por ele. Ele não entendeu que a salvação de Jesus não é uma salvação baseada no seu esforço, no seu mérito, na sua capacidade, na sua inteligência, nas suas boas ações. Mas a graça de Deus é que resgata o ser humano. Era isso que Pedro precisava entender. Ele não entendia que a salvação vem por meio da fraqueza. A salvação vem por meio da fraqueza. Deus diz assim, João Vitor: aos soberbos Deus resiste, mas ao humilde Ele concede a sua graça. É isso que a Bíblia nos diz. Após tudo isso acontecer, meus irmãos, nós sabemos que Jesus é condenado à morte. E a Bíblia nos diz que Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscita. E depois Ele se encontra novamente com seus discípulos. Passa 40 dias com seus discípulos. E de um modo especial com Pedro. Jesus vai atrás de Pedro novamente. E tem uma conversa muito séria com Pedro. Porque apesar dos fracassos de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus queria trabalhar com Pedro, trabalhar no seu coração. Olha o que diz o texto de João 21, de 15 a 19. É o texto que a gente vai ler para a gente encerrar a nossa mensagem. Tem como você ler? Eu vou ler o versículo 15 e você o versículo em seguida. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Leia, por favor, a igreja. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Queridos, preste atenção. Jesus, depois da sua ressurreição, ele vai tratar o coração de Pedro, ele vai conversar com Pedro, ele vai reconstruir as estruturas que estavam em pedaços no coração de Pedro, e ele vai chamar Pedro agora para uma nova caminhada, para uma nova postura, para uma nova experiência de amor, uma nova experiência de confiança. Porque Jesus é assim. Jesus é assim. Enquanto você assiste a sua televisão, e 24 horas por dia, eles enaltecem fulano, beltrano, ciclano. E quando eles falham, eles empurram esse cara para escanteio, ou queimam o filme desse cara. Jesus não faz assim. É interessante, né? A gente fica doido para aparecer na mídia, né? As pessoas não esquecem, queridos, que a mídia é má por um lado. Ela te enaltece, mas ela também puxa o seu tapete. Tem um monte de personagens que eu sei disso. Ela põe você lá em cima, mas se você queimar o filme com ela, ela acaba com você. Ela queima o seu filme. De todos os sentidos. Jesus não faz assim. Jesus, quando nós fracassamos, Ele não desiste da gente. Ele investe na gente. Ele tenta se mostrar cada vez mais para nós. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para o forte, Jesus veio para o fraco. Jesus não veio para o orgulhoso, Jesus veio para o humilde. Jesus não veio para o soberbo, porque o soberbo não precisa dele. Ele está tão cheio dele, ele está tão seguro de si, ele não precisa de Jesus. Ele está bem com a vida dele para lá. E no final ele vai bater no peito e falar assim: Deus, só tem que me aceitar porque eu sou um cara tão legal. Jesus não veio para esse. Jesus veio para o fraco. Jesus veio para aquele que fracassa, mas reconhece como Pedro que ele fracassou, que ele falhou, que ele não é tão forte assim, que ele precisa assim depender da graça de Deus.
É para esse que Jesus veio. Apesar do nosso fracasso, Deus se mostra alguém amoroso, alguém que perdoa, alguém que restaura, alguém que cura, alguém que reescreve a nossa história. Mas Ele faz isso não é para todo mundo. Ele faz isso para aquele cara que se arrepende, como Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Jesus não faz isso para todos. Jesus faz para aqueles que realmente dobram o seu joelho e clamam a Deus. E aí, querido, eu tenho que te dar um aviso que eu preciso te alertar sobre isso. A religião vai deixar você cada vez mais orgulhoso, porque a religião é baseada no que você faz. A religião vai encher você de orgulho. Você vai bater no peito e dizer, não sou como esses fracassados aí, não sou como Pedro, não sou como estão dizendo, eu sou um cara diferente. Porque eu faço isso, faço aquilo. Quando erro, eu capricho aqui para consertar os meus erros. Porque a religião é o oposto da graça. E a religião mata a graça. Jesus está mostrando outra coisa. Ele está dizendo assim, eu vim para aqueles que fracassam. Eu vim para aqueles que justamente precisam de cura. Aqueles que reconhecem isso. O que cabia a Pedro agora era uma vida de obediência. Uma vida de dependência nas mãos de Deus. E aí eu pergunto mais uma vez, onde está Deus nessa hora? Não sei se você reparou, mas entre a primeira fala de Jesus, quando Jesus se encontra com Pedro, dizendo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus encontra Pedro depois que ele ressuscita, encontra Pedro e conversa com Pedro novamente, está acontecendo um negócio que acontece aí no meio. Onde está Deus? Perceba, ele tinha dito antes, todos me abandonaram. Pedro me negou. Depois que ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro, restaura a confiança de Pedro. Mas nesse intervalo está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo nessa hora é que Jesus está sendo entregue na cruz para resolver o maior de todos os nossos fracassos, que são os nossos pecados. Porque a causa do seu fracasso, querido, é por causa do seu coração cheio de pecados. Jesus estava nesse intervalo resolvendo o maior problema que nós temos, que leva famílias à miséria, que leva homens a viverem como animais. Desculpe que eu vou falar, mas homens vivendo como animais, pessoas vivendo fora do parâmetro. A gente pergunta, é um ser humano que está aqui? A maneira como as pessoas estão levando a vida, a maneira que elas estão fazendo com a vida, eu fico me perguntando, elas estão acabando consigo mesmo, se auto-implodindo em si mesmas. Nesse intervalo, e quando Pedro está se derramando em lágrimas, moendo com o seu coração, se perguntando, eu sou um fracasso mesmo, eu não adianta contar comigo, eu sou uma pessoa que não vai, não dá, não olhe para mim. Jesus está morrendo por ele. Jesus está morrendo por ele na cruz, para dizer para Pedro logo em seguida, Pedro, foi por isso que eu vim, Pedro. Foi por isso que eu vim. Para tratar você, Pedro. Tratar seu coração. Para fazer de você um homem que se parece comigo. Para ensinar você, Pedro, que quando você vacilar, eu estou com você. Porque eu estou mostrando nessa cruz o quanto eu amo você, Pedro. Sabe onde é que está Deus nessas horas, querido? Nessas horas que muitas vezes estamos derramando em lágrima. Sentindo o pior dos mortais. Com o coração cheio de culpa e de vergonha. O Pai está derramando uma outra lágrima. Porque o seu filho está morrendo na cruz. Por gente que vive falhando com ele. Mas é gente que precisa reconhecer isso. É gente que precisa reconhecer isso. Jesus não veio para os fortes. Jesus veio para pessoas como Pedro. Querido, se você não reconhecer isso, não tem saída para a sua vida. O seu caixão não vai caber você, de tanto cheio de você que você vai estar. As pessoas vão conseguir levar o seu caixão, de tanta soberba que vai estar no seu coração. Tão cheio de si mesmo. Jesus veio para isso, queridos. O fracasso, por um lado, nos sinaliza a nossa debilidade, a nossa incapacidade. É interessante que Pedro, logo em seguida, quando ele escreve uma carta, o que ele diz? Ele diz assim, ó. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pedro disse tudo isso porque ele ouviu uma voz no centro do seu coração. Uma voz que dizia para ele assim: Pedro, apesar de tudo, meu pai te ama. Apesar de tudo, o meu pai se importa com você. Apesar das suas falhas, cara, o meu pai se importa com você. Foi esse Pedro aqui, ó, que está escrevendo isso. Conclusão, meus irmãos. Quero encerrar essa série sempre lembrando a você que os nossos fracassos nos lembram quem nós somos diante de Deus. Nos lembra de forma clara da imensa graça de Deus sobre nós. Como diz o pastor Tim Keller, que eu tenho admiração enorme por ele. Se você tem uma visão pequena do seu pecado, a graça de Deus será pequena para você. Mas quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós podemos nos lembrar o que Jesus está sempre dizendo. Jesus está dizendo, porque eu morri na cruz por você, quando você não tinha as crenças corretas ou o comportamento correto, eu estou convidando você a me seguir, porque eu morri por você. Eu queria orar pela sua vida. Queria pedir a Deus por você. Talvez se você fosse escrever num livro os seus fracassos, querido, daria um livro mais de 1000 páginas. Suas promessas falhas. Eu quero dizer que Jesus tem poder para transformar a sua vida. O amor dele é suficiente para transformar a sua história. Transformar você. Oh Deus, visite-nos nessa noite com a tua boa mão e com o teu cuidado. Trate áreas da nossa vida que às vezes nós estamos guardando as 7 chaves e às vezes nós dizemos, não, aqui eu controlo, aqui eu que domino. Mas é nessa área que o Senhor precisa trabalhar, no nosso coração. A causa, Deus, das nossas falhas e dos nossos fracassos é porque nós precisamos compreender ainda mais o Evangelho. Nós precisamos perceber de um Deus que nos ama, apesar de quem somos. Um Deus que Ele teve a coragem de entregar o único filho dele para morrer por aqueles que fracassaram com ele, por aqueles que viraram as costas para ele, mas por aqueles que reconhecem isso. Não adianta eu dizer para mim mesmo que eu sou um pecador. Não adianta eu falar só isso. Eu preciso me arrepender desse meu senso de justiça própria que está no meu coração. Esse senso da minha autoconfiança. E eu preciso colocar minha confiança naquilo que Jesus fez por mim. Oh Deus, a mensagem da cruz, ela é poderosa porque ela continua transformando homens e mulheres, transformando a história, transformando tudo. E Pai, muito obrigado. A minha oração é que, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas quedas, apesar, Deus, de só sermos assim, nós precisamos ainda mais. É que essa voz não saia do nosso coração. Oh, meu filho, tu és meu filho amado. Meu filho morreu por você. Eu tenho muito prazer em você. Oh, Deus, então visita-nos, ó Pai, nessa noite. Eu não creio que alguma coisa vai mudar na nossa vida e na nossa casa se a gente não fizer um compromisso com o Senhor, de entregar nossa vida ao Senhor e seguir o Senhor. Então, Deus, nos ajude nesse processo. Trabalhe, Pai, nos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra e para uma postura que glorifique o Teu nome. Perdoe-nos, ó Deus. Às vezes, ó Pai, nós estamos na igreja, aqueles que já vêm com certa frequência. Já ouvimos isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E eu não canso de dizer, Pai, essa mensagem, porque é só disso que nós precisamos. Nós vamos sair daqui, nós vamos embora para a nossa casa, e está arriscado nós fazermos as mesmas coisas, cometemos os mesmos erros, vacilarmos nos mesmos pontos. É porque nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos de ouvir o que Jesus, ouvir o que Ele falou
entender o que Ele fez, nos render à sua mensagem e colocar nossa confiança nele, parar de confiar na gente mesmo e colocar nossa confiança no Senhor Jesus. Reconhecer que de fato naquela cruz era para nós estarmos ali, naquela cruz maldita, lugar de gente que aprontou todas, mas Jesus foi no nosso lugar. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, no nome de Jesus. Amém.